Esse é o quadro Nós Comunica. Conteúdos essenciais com base na ciência, em poucos minutos para ouvir sempre que quiser. Produzidos pelas nutricionistas criadoras de conteúdo do Nós a Nutrição. Quer saber mais sobre elas ou sugerir um assunto que você quer ouvir por aqui? Segue a gente nas redes sociais. Nosso @ é Nós a Nutrição, nós com Z em todas elas. Comenta por lá e bora pro episódio. Seguimos agora com a nutricionista Bruna Dimmer. É vontade ou é fome? Como diferenciar quando eu sinto vontade de comer uma coisa gostosa de quando eu tô com fome física? Aqui é a Bruna, sou nutricionista e terapeuta nutricional e para quem não me segue no Instagram, @anutriterapeuta. Bom, essa pergunta é bem recorrente, é uma dúvida comum e por mais simples que pareça, quando a gente sabe a diferença, a gente acaba pensando mais na hora de comer, na hora de decidir, né? Acaba fazendo escolhas mais conscientes, porque tu para perguntar. E só o fato de parar para perguntar já é muito. Independente de tu saber a resposta ou não, se é vontade, se é fome física, se é emocional, independente disso, parar para se perguntar é fome ou é vontade, já faz tu parar para pensar, sair do automático e trazer uma consciência maior pro teu corpo. Né? Tentando se perguntar o que ele está precisando. Inclusive essa pergunta, né? O que eu preciso agora também pode ajudar bastante. Mas vamos focar aqui na fome e na vontade. Então, tu te fazer essa pergunta, quando tu sentir que tá em dúvida ali, quando tu quer decidir se tu vai comer ou não, quanto tu vai comer ou não, o que tu vai comer, se pergunta mesmo que tu não saiba a resposta. Porque só esse fato de parar para pensar e avaliar já é um ato mais consciente, tá? Combinado? Até porque não existe certo ou errado aqui, né? A ideia é a gente ficar mais consciente. Às vezes a gente vai se atrapalhar e às vezes vai comer quando sente que não precisava ter comido. A gente vai comer mais do que a gente gostaria. Enfim, a gente vai cometer aí alguns atos aí que podem, enfim, a gente avaliar como prejudiciais e corrigir isso depois. Isso também é trabalhar com consciência, tá? Quando a gente avalia algo que a gente fez, por exemplo, comi muito de tarde, não gostaria de ter comido tanto. Quando tu pensa o que tu poderia ter feito de diferente, isso também é trabalhar com consciência, tá? Então, assim, o foco principal aqui é que tu esteja consciente. Saia do automático, faça as escolhas, ao invés de sair só reagindo, tá? Agora, respondendo a pergunta principal, vontade é uma questão muito mais da nossa cabeça. Não é específico, tá? A fome física, né? Como o nome diz, é físico. É o corpo pedindo nutriente. É o corpo pedindo energia. Afinal, caloria é uma medida de energia. E o nosso corpo precisa disso. Então, a fome nada mais é do que um sinal que o corpo te dá, uma mensagem que ele te passa, fulana, eu preciso de energia, né? Dá o teu jeito aí. E se a gente parar pra pensar, é um sinal muito sábio, né? Porque se a gente vê a nossa evolução, antigamente, a fome era uma grande ameaça para a espécie humana. Porque a gente tinha que correr atrás, né? Caçar, enfim, dar os pulos aí da galera aí do passado para comer. Né? Tinha essa coisa de procurar a comida, né? Não tinha disponível como a gente tem hoje em casa, no mercado, enfim. Então a fome era uma grande ameaça. E justamente por isso, para fazer a gente buscar o alimento, o nutriente, a energia, enfim. Então, todo sinal do corpo, ele é muito inteligente. É o teu corpo te dizendo o que ele precisa, né? E isso é a mesma coisa que outros sinais, como emoções, né? Quando a gente sente, por exemplo, a raiva, pode pensar na função, né, da emoção. Provavelmente precisa colocar limites em alguma coisa. Quando a gente sente febre, é o corpo sinalizando, tem alguma coisa errada. Quando a gente sente sede, também, né, o corpo precisando ali de hidratação. Quando a gente sente vontade de fazer xixi, é o corpo sinalizando. Enfim, tudo é um sinal do corpo. E é muito sábio a gente conseguir parar para escutar esses sinais e se guiar a partir deles. Né? Ao invés de a gente seguir um monte de regra do que deveria fazer, se a gente parasse para se observar, até porque é de graça, né? Todo mundo nasce com essa habilidade, né? Inato do ser humano, a gente já sai assim ganhando muito, sabe? E quanto mais a gente treina essa habilidade de estar consciente, de ouvir os sinais do corpo, mais fácil fica, mais natural fica, né? Tipo academia, quanto mais tu vai, mais fácil fica. Ou não, né? Mas enfim. Então, a fome é um sinal físico, tá? É o corpo dizendo, precisamos de energia.
O que acontece? Por ser físico, o corpo vai dar alguns sinais corporais, físicos, né? Os primeiros são no estômago. Aquela sensação de vazio no estômago, umas pessoas sentem desconforto, né? Podem sentir uma dorzinha de estômago, uma aziazinha. Aqueles barulhos, né? O estômago roncando. Os primeiros sinais são esses. Aí vai progredindo, né? Vai aumentando, vai intensificando, mas isso tudo leva um tempinho, tá? Não precisa sair correndo desesperado. Meu Deus, senti fome, meu Deus, sai correndo. Não, a gente sabe tolerar isso. E ela vai progredindo, o corpo vai te sinalizando como se ele fosse aumentando o volume da sinalização. Esse aumento de volume é tu pensar mais em comida. Eu com fome, meu Deus do céu, sai de perto, eu fico insuportável. Eu só consigo pensar em comida. Não consigo me concentrar. Isso também é muito sábio, né? O corpo fazer a gente parar de fazer o que a gente tá fazendo pra ir comer. Então a gente começa a pensar mais em comida, o desejo por comida começa a aumentar. O nosso humor tende a ficar mais desregulado, né? A gente pode sentir raiva, a gente pode ficar mais sensível, assim, mas tem essa oscilação de humor. E em sinais mais elevados, mais extremos, né? E também não é muito ideal que a gente chegue, tá? Mas pode acontecer, a gente sabe lidar. É aquela coisa da fraqueza, dor de cabeça. Algumas pessoas podem ter até hipoglicemia, né? Isso tem que cuidar. Pode ser aquela tremedeira, tá? Então aí são sinais mais extremos, tá? Aquela dor de cabeça enorme, sabe? Aquela fúria, assim, vontade de matar alguém. Pelo amor de Deus, é só comer que passa, tá? Então esses são sinais extremos. Percebam que ele vai se intensificando, como se fosse uma escadinha que a gente vai subindo os degraus, ou como eu falei antes, né? Como o corpo vai ali aumentando de volume para que tu consiga perceber. Já a vontade, ela não é física. Então, vai ser muito mais a questão de percepção. Muito mais uma questão de mente mesmo, de cabeça, né? Na fome, a gente comeria o que tiver. Claro que a gente tem as nossas preferências, nossos gostos e... entre, sei lá, batata cozida e batata assada, eu prefiro assada, eu vou escolher assada. Não é isso. Mas com fome a gente comeria pedrinha com molho, entendeu? Na vontade, é aquela coisa assim, nossa, que fome de pizza. Na verdade, não é fome de pizza, é vontade de pizza, tá? Porque a fome, ela não é tão específica assim. Na vontade, a gente pode até sentir, assim, o gostinho na boca, né? A boca começa a salivar. Às vezes a gente pensa, assim, exatamente numa marca específica daquele alimento tal, daquele chocolate tal, que eu comi em tal lugar. Pode vir aí atribuído com alguma memória, alguma pessoa, sabe? Enfim, e também muda de intensidade, tá? Pode ser uma vontade mais tranquila, uma vontadezinha, pode ser uma vontade mais intensa. Isso também é legal da gente perceber, tá? Como eu falei lá no início, só da gente parar e perceber, e não precisar sair agindo loucamente, mas para. A gente sabe lidar. A gente tem uma baixa tolerância, né, a se sentir privado, desconforto e tudo mais, mas a gente sabe tolerar. Muitas vezes, se é uma vontade mais baixinha, por exemplo, uma vontade mais social, eu vi alguém comendo, me deu vontade de comer. Isso acontecia muito comigo quando, sei lá, via algum filme, aparecia uma comida gostosa, eu ficava com aquilo, vontade de comer aquilo. Logo passava, tá? Na maioria das vezes. Às vezes não, daí eu ia lá e comia, beleza, vida que segue. Ou, por exemplo, sei lá, estamos na feira. Ai, sim, pastel de feira é um negócio bom, né? E aí eu vejo lá o pessoal comendo pastel, me dá vontade de comer pastel. Mas não era algo que eu tava pensando, não era algo que eu, nossa, estava salivando aqui, pensando. Não, eu vi e me deu vontade, né? Uma questão social. E a gente tem memória, né? Então a gente vai lá, o nosso cérebro fala, conheço esse negócio aí e é bom, né? É bem gostoso. Só que a questão é, como eu falei antes, assim, às vezes tu vai comer, tá? Tu vai, não, tá, hoje eu tô afim de comer esse pastel mesmo. Será que é isso que eu quero mesmo? Não, acho que hoje sim. Às vezes, vou lá fazer outra coisa e aí esqueço. Às vezes eu volto pra casa e fico, nossa, tá, mas eu queria aquele pastel. Também logo esqueço. Então depende muito. Mas o que é importante a gente pensar aqui? Experimentar. Deixar passar um pouco, sabe? Experimentar um dia dizer não, experimentar um dia dizer sim, mas se mantendo consciente naquela refeição, sabe? Eu acho que é isso, é esse o ponto. Experimentar, testar. Às vezes, como eu falei, é tipo uma onda que vem e passa. Só que muitas vezes a gente não deixa passar. Então essa é uma coisa que dá pra praticar, dá pra ir treinando, né? A gente esperar o impulso passar e aí sim decidir. Aquela coisa assim, nossa, me dá com vontade de repetir a comida. E daí, sei lá, tu espera 5 minutos e passou a vontade. Ou tu tá se servindo e para pra sentar de novo e tu fica, eu acho que eu nem quero mais. É isso, assim, espera. Às vezes tu vai decidir, sim, vou repetir, e às vezes não, tá? Tá tudo bem. E aí também existe o comer emocional, né? Que é aquela coisa ligada a descontar, né, as emoções na comida, que eu não vou entrar, porque isso aí é muito, 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 muito complexo. Então, assim, basicamente, fome e vontade se diferenciam por fome é um sinal físico,
vontade é uma questão muito mais psicológica. Não quer dizer, ponto muito importante aqui, não quer dizer que a vontade não seja importante. Não é porque não é fisiológico que não é importante. Porque a gente come, sim, também por satisfação. A gente não come só para se alimentar, se nutrir, por questões de fome. A gente come por vontade também. Ninguém come numa sobremesa pensando, nossa, quantos nutrientes, nossa, eu vou matar minha fome. Ninguém faz isso, tá? Então, é completamente normal e natural a gente comer também por prazer. E se a gente parar para pensar evolutivamente, que nem a gente estava falando antes, também é muito inteligente do nosso corpo que comer seja prazeroso. Porque se não fosse, a gente não buscaria. A gente não iria atrás, assim, com tanta motivação. Pensando que antigamente a gente tinha que correr atrás do que a gente comia, né? Então, é muito bom que a gente sinta prazer em comer, porque a gente vai comer todos os dias e pra sempre, né? Então, imagina fazer uma coisa que tu odeia, que seja ruim pra sempre. Então, satisfação, o quanto a comida é prazerosa, o quanto tu gosta da tua alimentação é importante. Não quer dizer que sempre precisa ser aqueles alimentos mega palatáveis, tipo ricos em gordura, açúcar e tudo mais. Pode ser que sim, mas às vezes tu vai te satisfazer com uma melancia gelada num dia quente, ou sei lá, com um cafezinho num dia frio, ou com aquele arroz e feijão, com aquela comida de alguém que tu gosta, enfim, tá? Não quer dizer que precise ser sempre um hambúrguer, uma pizza. Claro que a chance de ser prazeroso é grande. Mas enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Então assim, se a gente for pensar em um caminho, é parar pra se escutar, parar pra observar. O que eu tô sentindo? O que eu preciso? É fome? É vontade? Vou dar um tempo aqui, vou pensar, não preciso sair agindo, sabe? Espera, dá um tempinho, às vezes é 1 minuto, sabe? Vai lá fazer outra coisa. Aí tu decide. É muito melhor a gente pensar assim, no sentido tipo, vou experimentar, né, esta nova experiência. Experimentar essa nova experiência é ótimo, desculpa aí português. Mas enfim, é muito melhor assim do que não vou comer, não posso comer. Isso dá uma ideia ali pro cérebro nada legal, a gente odeia se sentir privado, a gente se sente pressionado. E aí às vezes a gente acaba comendo justamente por não conseguir tolerar essa pressão assim de não posso. É tipo eu falar agora pra ti, não pensa numa pessoa correndo pelada na rua. Tu vai pensar, entendeu? Então, assim, esse efeito da privação, ele é bem ruim, perigoso, não nos traz muitos resultados, né? Só tu parar pra pensar aí no teu histórico, né? De dietas, talvez, enfim, onde tu tentou te privar de alguma coisa e não conseguiu por muito tempo. Então, essa ideia de experimentar, deixar passar aquele impulso e aí sim decidir, pode ser sim ou pode ser não. A consciência não é só pra dizer não quero comer, mas é dizer sim e decidir quando tu quer comer. É dizer sim, eu não estou com fome, mas eu quero comer pura e simplesmente por prazer. Então, acho que é isso, as diferenças. Então, para, se escuta, se pergunta, dá um tempinho, deixa o impulso passar, lembra que ele é tipo uma onda, né? Tu pode esperar a onda passar, tu pode surfar na onda, não precisa sair se atirando aí de peixinho. Claro que às vezes a gente vai ser mais impulsivo, mas tá, vamos tentar aí praticar cada vez mais. Como eu falei, quanto mais a gente pratica a consciência, mais fácil fica. E mais escolhas melhores a gente faz, né? Mais escolhas saudáveis, enfim, mais tá ali mais atento ao que a gente tá precisando. E saibam escutar os sinais que o corpo nos dá, porque é uma riqueza, assim, absurda a gente ter esse poder em mãos. Então, que a gente saiba usar, que a gente consiga praticar cada vez mais, certo? Lembrem que não é errado comer por vontade, mas se isso tá sendo uma coisa muito frequente, te faz cometer exageros, tá te causando sofrimento, eu sinto culpa, eu tenho compulsões, eu tenho episódios estão me prejudicando muito, ganhei muito peso, aí sim é algo que tu precise talvez de ajuda pra olhar pra isso, com cuidado, com alguém te apoiando, te dando suporte, entendendo da onde isso vem, quais são as raízes desse problema, e aí eu tô aí pra te ajudar, tá? Me chama lá no Instagram, @nutriterapeuta, que eu te explico aí como funciona a minha abordagem, o meu trabalho. E é isso aí, gente. Espero que vocês consigam praticar aí o que a gente conversou hoje. Beijão da Bru. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por @nozdanutrição, nós com Z, ou vocês podem mandar um e-mail para contato@nozdanutrição.com.br. Abraço, tchau, tchau.